Walter, eu estava hoje pela manhã acompanhando o que eu faço com muita frequência, o canal Auriverde, que é o maior canal bolsonarista do Brasil no YouTube, um canal com 2,3 milhões de inscritos, e que bota aí lives todos os dias com 20, 25 mil pessoas pela parte da manhã. Então, estou eu lá vendo o Auriverde, e vendo o Auriverde eu pude ter certeza do que é o caos que o Eduardo Bolsonaro disse, que se o caos for instalado, ele se sentirá vingado. Eles estão falando com muita clareza no canal. O caos é. Eu vou querer saber de ti se tu acha que é possível e, se for possível, o que isso representa para nós, tá? O caos é desligar o GPS para o Brasil e tirar as principais redes sociais e plataformas do Brasil por determinação do Trump. Isso é possível? E, se isso for possível, o que isso significaria para nós? Em primeiro lugar, talvez essas ameaças sejam um pouco exageradas, né? Porque existem outros sistemas além do GPS. A Rússia tem o seu, a China tem o seu. Então, claro que é possível, sim. Nós sabemos que a alt-right, ou a extrema-direita trumpista, bolsonarista, dessa internacional da extrema-direita, que está muito articulado, ela é capaz de qualquer coisa. Assim como o nazismo foi capaz de qualquer coisa, assim como o fascismo italiano foi capaz de qualquer coisa. Então, nós não temos que estar preparados para o pior. Agora, isso também nos alerta para a nossa dependência como nação, como Brasil, dessas big techs, desses sistemas tecnológicos fundamentais da indústria 4.0, que são... Bom, saiu agora há pouco, Viaro, e todo mundo está aqui nos vendo e ouvindo, saiu há pouco os gastos brasileiros, eu até separei aqui, depois eu quero falar sobre isso, com licenças da Microsoft, da Google, da AWS. Quer dizer, é um momento também de uma crítica a essa dependência, de uma crítica a essa ingerência dos Estados Unidos, do Trump, atacando o PIX, esse sistema brasileiro reconhecido mundialmente como vanguardista. Por quê? Porque aí nós estamos tirando o dinheiro, a monetização e, principalmente, as pessoas não se dão conta, o controle de dados. Se você usa Visa, usa Mastercard, você está não só usando o sistema dessas corporações, mas ao mesmo tempo está gerando dados de compra, que são valiosos. Hoje os dados são mercadorias, os dados são commodities. E aí o que acontece? O sistema PIX... lembre também de toda aquela situação com o PL 2630. Então, há um histórico aí que a gente tem que acompanhar. A regulamentação das redes, o famoso PL das fake news, e o lobby que as big techs empreenderam para desmobilizar esse projeto de lei e inviabilizá-lo. Depois, a questão da inteligência artificial. Nós estamos muito dependentes ainda desses sistemas. Pode ocorrer, sim, né? Um apagão, alguma coisa do gênero, mas assim, me parece que é um momento, sim, de pensar criticamente quanto a essa dependência tecnológica, principalmente dos Estados Unidos. Isso era visto. Eu que estudo há mais ou menos 10 anos as big techs e essas tecnopolíticas, esse monopólio que nós chamamos de colonialismo digital, outros vão chamar de colonialismo de dados, como o professor Sérgio Amadeu, mas agora nós estamos vendo a verdade nua e crua. São corporações que não são potências benevolentes, como por muito tempo nós julgamos, são corporações alinhadas diretamente aos interesses de um país, no caso, os Estados Unidos, e principalmente alinhadas com esse complexo industrial militar estadunidense. E agora sofremos ameaças. Por quê? Porque nós praticamente gastamos bilhões de reais em licenças da chamada GAFAM, que é o quê? GAFAM seria a Google, a Alphabet, a Amazon, a Meta, Facebook Meta, Apple e Microsoft. Agora entra aí a OpenAI, entre outras, né? Então, desligar o GPS, fazer esse tipo de guerra informacional, fazer esse tipo de ciberguerra também, de sabotagem, cibersabotagem, é típico desse país, do imperialismo estadunidense. Não é à toa que o Assange pagou como pagou, não é à toa que o Snowden, que cidadão estadunidense, denunciou, era consultor da NSA e denunciou o vigilantismo digital e tudo isso. Então, nós estamos, sim, a perigo de ter muitas perdas em termos de empregos, em termos do tarifácio, né, em si, mas, assim, é um momento de abrir os olhos e, opa, precisamos investir em tecnologia nacional,
em data centers nacionais, em software, promover a formação de técnicos, tecnólogos, cientistas. E isso é extremamente importante para que a defesa da soberania não seja só um espetáculo, que é importante também disputar essas redes aí que nós estamos com a direita. Agora eu vi a notícia que pela primeira vez, parece, não sei se você confirma aí agora há pouco, a esquerda engajou mais que a direita nos últimos tempos. Sim. Então, é essa questão que está em jogo. Vamos aproveitar essa onda, né, de crítica à ingerência dos Estados Unidos e aproveitar, né, para fazer também a nossa autocrítica e dizer, olha, precisamos de sistemas, de softwares, de satélites, tudo mais. Sabemos que é um passo gigante, que é a médio e longo prazo, mas é importantíssimo fazer isso. Nós já estamos na chamada guerra híbrida? Já estamos nela? Esse termo, Viário, eu sou crítico, eu sou leitor li o Guerra Híbrida do Coríbico, né? Eu sou um pouco crítico desse termo. Por quê? É um termo só se a gente interromper, a extrema-direita não usa esse termo, tá? A extrema-direita usa guerra de quinta geração, é o termo que eles usam. Sim, a guerra assimétrica, guerra de quarta ou quinta geração, infoguerra, ciberguerra, uso de fake news como ciberarma, uso de vigilantismo digital como ciberarma, no caso do Pegasus, esses softwares de vigilantismo israelense que foram usados no Brasil e alguns até foram contratados. Então nós temos esse termo, eu acho ele muito amplo, e ele também é um termo que está muito ligado àquela visão duginista, né? Do Dugin, lá, o filósofo russo, que eu sou muito crítico, mas ao mesmo tempo é um termo que pegou, né? Mas eu já, como estudo história da guerra, da ciberguerra principalmente há muito tempo, eu digo o seguinte, já existia esse tipo de guerra assimétrica e com uso de informação, guerra eletrônica, quer dizer, esse conjunto, essa confluência de vários tipos de guerra, e aí se convencionou chamar de guerra híbrida. Eu sou crítico da obra, é uma obra que está circulando bastante, né, e o termo é muito usado. Eu prefiro ainda ter essa especificidade, que é a ciberguerra, a guerra de informação. Mas, enfim, as pessoas, né, hoje, Viário, tem muitos termos e conceitos para definir o que a gente está vivendo, em termos de conflitos, de guerra. Tem a questão da dronificação da guerra, tem a questão da ciberguerra, tem a questão também desse modelo de negócios das redes sociais, que é de captura de dados, de tratamento e processamento de dados para entregar anúncios segmentados, com o que eles chamam de microdirecionamento, que é o método Steve Bannon. Esse é o método Steve Bannon, desenvolvido na campanha Trump. Vejam lá o documentário, a privacidade hackeada, muito interessante. E esse método que depois a gente conheceu com o escândalo da Cambridge Analytica. Recolhe dados e entrega para esses usuários de internet, eu ia falar internautas aqui, mas é entregar a minha idade, né? Então, você entrega o que o cara quer ver, o que o cara quer consumir. E em termos de marketing político, isso é muito poderoso. Foi assim que o Trump ganhou a primeira campanha, com a ajuda dessa técnica. Então, o que nós temos hoje é o uso intensivo de guerra de informação, através desse modelo de negócios que lucra, Meta, Google, que lucra com a desinformação. Já era rédea solta o negócio antes, tu denunciava e não dava em nada. Agora, com o alinhamento deles com o Trump, a coisa está completamente solta. É tigrinho, é red pill, é masculinismo, é neonazismo, é todo tipo de golpe, pirâmide de Pix. Então, os caras lucram com o negacionismo, com o revisionismo histórico, com a desinformação. E aí, esse alinhamento com o Trump, que muitos se chocaram, não me chocou. Por quê? Porque, ideologicamente, para eles, em termos de lucro, é o melhor alinhamento. Ô, Walter, aqui uma membra nossa, aqui, a Célia Lacerda, ela manda para ti assim, ó. Professor Walter, o que lhe a respeito é se desligasse o GPS, o prejuízo seria tanto para as Big Techs dos Estados Unidos como para as operadoras de cartão, que teriam prejuízos incalculáveis. Com o que está em jogo são negócios. Então, ela não acredita que vão desligar porque eles vão ter prejuízo também. Eu queria complementar a pergunta dela e passar para ti o seguinte: o Pix está gerando um prejuízo gigantesco para a Master e para a Visa. Foi anunciado hoje que está chegando no Brasil uma gigante da operação de cartão de crédito da China. Então, a Visa e a Master, além de estarem perdendo os cabelos com o Pix, vão ter uma concorrência da China. A internet, o GPS, não seria uma tentativa de causar pane no funcionamento do Pix?
Sim. O que nós temos é o seguinte, né? Nós temos aí essas alternativas que acabam... não é que vai perder, né? Na verdade, tu tem uma disputa de mercado que é extremamente desleal pela parte dos Estados Unidos. Não nós fomos acusados de concorrência desleal. Não. Os caras dominam a infraestrutura, os backbones que a gente chama da internet, né? Dominam a infraestrutura de data centers, dominam os softwares que nós usamos em plataformas. Mais uma vez, eu sempre repito aqui, DataSUS roda no Amazon Web Service, desde o governo Bolsonaro. E o indivíduo que passou para a AWS, o DataSUS, hoje ele trabalha, na época ele estava à frente, né, do DataSUS, lá do Ministério, hoje ele trabalha para a AWS, para a Amazon Web Service. Então, assim, nós temos no nosso país, nossas redes federais, nossas redes de inovação, disrupção tecnológica, científica, praticamente dados, biodados, metadados, todos nas mãos dessas big techs. Agora o governo, estou acompanhando as redes do governo, para ver essa mudança, inclusive, que eu achei bem interessante na linguagem das redes, usando cachorrinho, usando gato, usando essa linguagem mais memética, não no sentido da linguística, mas no sentido da internet, e acho que começou a ter um certo efeito. E aí o que nós temos é o seguinte: nós temos principalmente o governo falando uma nuvem soberana, que vai ter já tem uma nuvem soberana do governo. Claro, essa nuvem ainda vai rodar em infraestrutura das big techs, mas já é um passo. Eu acredito que esse momento de crise, ele é um momento muito rico para a gente pensar o nosso país, a nossa soberania digital. Porque assim, as big techs também são muito espertas, viado. As big techs, essas corporações do Vale do Silício, elas se apropriam de conceitos, de serviços e oferecem. Hoje elas oferecem nuvem soberana. Tem uma nuvem criptografada, segura o seu governo. Nós precisamos, e aí o que acontece? Tem a questão dos BRICS, questão da China, né? Nós temos aí a China na corrida da IA, né, disparando. Tivemos o efeito DeepSeek, essa IA chinesa. Temos agora a IA Manus, que é uma IA, um agente de IA poderoso. Tem a IA da Alibaba Cloud, que é o Qwen. Quer dizer, antes só tinha o ChatGPT. Aí surgiram outros e tal, o Gemini, da Google. Mas aí a China vem com uma série de ferramentas e isso acaba certamente causando um estrondo. E causou, quando o DeepSeek foi lançado, a NVIDIA perdeu quase 700 bilhões de dólares em um dia na Nasdaq. Depois recuperaram, né? A NVIDIA hoje, que é a produtora das placas de hardware, dos GPUs, que a gente chama de processamento de IA, de inteligência artificial, ela perdeu muito dinheiro, mas já recuperou o valor e está nos tops aí das empresas mais poderosas do mundo. Então, isso aí causa o mal-estar, porque o império está em franca decadência. O perigo é aquilo, né? Entre o mundo, diz um certo senhor italiano aí, entre o mundo antigo e o mundo novo, é que surgem os monstros.